Primeiramente, agradeço a todas e a todos que possam estar assistindo a esta palestra. O meu nome é Rafael Weinstock. Eu estou aqui na biblioteca do Tattva Nirmanakaya, que fica na cidade do Rio de Janeiro. A nossa instituição tem caráter esotérico e ocultista e faz parte de uma organização maior chamada Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, para a qual estamos gravando esta palestra. Hoje vamos conversar sobre o conceito de paz profunda. Primeiro, precisamos nos perguntar o que entendemos por paz. Talvez a evocação de uma cena como um lago tranquilo, onde as águas repousam harmonicamente sobre o leito. Ou também um ser humano que esteja em um estado de grande tranquilidade e quietude, assim como um momento onde as tensões e preocupações cotidianas não assaltam a nossa mente. Talvez tudo isso fale um pouco sobre o que é a paz. Entretanto, vamos propor agora um modelo de paz ligado à ideia de movimento, muito diferenciado de uma perspectiva onde pensemos algo parado, algo em repouso. Se observarmos a vida como um todo, vamos ver que o movimento está em toda a parte, sobretudo na ideia de transformação. Todas as coisas, de alguma forma, estão em algum tipo de processo de mudança. E exatamente isso nos dá essa noção de movimento. Entretanto, de um ponto de vista humano, o movimento pode ser algo harmônico ou desarmônico, construtivo ou destrutivo. Vamos então pensar um aspecto essencial dentro da vida da humanidade como um todo, que é a relação entre os diferentes e a possibilidade de uma harmonia entre esses diferentes, a possibilidade de um equilíbrio. Lembrando, a propósito, uma máxima que nos vem justamente lá dos antigos gregos, atribuída a um dos famosos 7 sábios da Grécia Antiga, que nos dizia exatamente nada em demasia. É uma proposta muito interessante para pensarmos essas polarizações ou relações entre os diferentes. Vamos pegar um exemplo. Se eu, enquanto indivíduo, tenho uma visão de mundo e vou dialogar com outra pessoa que tem uma experiência totalmente diferente da minha, e essa outra pessoa, através de suas palavras, me expressa a sua própria experiência ou o resultado dessa experiência. E eu, então, ao receber esse conteúdo, paro e penso: olha, isso é algo, na verdade, muito bom, porque, como eu não conheço essas ideias, elas complementam as minhas próprias, aumentando, então, a minha capacidade de realização enquanto indivíduo, assim como ampliando o meu campo de reflexão sobre mim mesmo e sobre a sociedade na qual eu vivo. Portanto, neste modelo de relação entre os diferentes, temos uma perspectiva complementar, colaborativa, onde os diferentes, justamente, vão dar um ao outro aquilo que não possuem. Podemos, inclusive, ampliar esse modelo para não ficar apenas em 2 indivíduos, mas numa multiplicidade de indivíduos, onde cada pessoa tem uma pequena parte daquilo que podemos chamar de verdade. Aliás, a verdade poderia ser a soma de todos os pontos de vista possíveis, formando um grande todo. Por outro lado, sabemos
que na nossa sociedade contemporânea, assim como em todas as eras conhecidas em nossa história, os conflitos são parte permanente, justamente, de tudo aquilo que ocorreu e ocorre conosco. Conflito que surge muitas vezes quando uma doutrina quer superar as outras doutrinas existentes, chamando a si mesma de verdade absoluta, querendo dizer que as outras precisam estar submissas a ela. Assim temos os problemas e as tensões entre as religiões, entre as nações, as sociedades e os indivíduos, efetivamente. Temos, inclusive, esses conflitos dentro de cada um de nós, onde temos as nossas partes internas que não conseguem se equilibrar também. Então, justamente, vamos ponderar que quando temos esses opostos, essas polarizações, temos uma possibilidade de uma convivência e de algum tipo de encontro, portanto, um movimento que vai tornar esses opostos algo unido, algo que vai, de alguma forma, se fundir, constituindo algo maior do que essas partes individualmente. Vamos pensar alguns exemplos que podem ser interessantes e bastante universais com essas polarizações. Primeiro, a ideia de luz e sombra. Nós sabemos que nas várias sociedades humanas, os seres humanos desenvolveram objetos para iluminar quando ocorre a escuridão. Na antiguidade haviam essas lâmpadas rústicas feitas de argila, nas quais era colocado óleo que alimentava uma espécie de pavio que, por sua vez, gerava a chama. Essas tão pitorescas lâmpadas eram exatamente muito interessantes para iluminar a noite. Hoje nós temos lâmpadas elétricas que iluminam com grande eficiência. Seja como for, esses vários objetos nas diferentes épocas têm exatamente a mesma função. Se imaginássemos uma realidade hipotética onde sempre existisse luz e jamais a sombra se manifestasse, esses objetos para iluminar perderiam o seu sentido, o seu significado. Talvez num mundo onde ocorresse dessa forma sempre luz, as pessoas, os indivíduos, não sequer desenvolvessem a ideia ou aparelhos para iluminar, pois não há essa, ou não haveria essa necessidade. Por outro lado, quando há uma grande escuridão e acendemos justamente uma vela, uma lâmpada ou algo do gênero, ocorre algo necessariamente bom. A luz expandindo-se nas trevas é uma manifestação, é uma espécie de movimento e, sobretudo, realização. É algo que nos traz certamente contentamento quando a luz se faz e quando necessariamente precisamos daquela luz, talvez para ler um livro à noite, efetivamente, por que não? Então vemos como a luz é boa. Mas nós podemos ter essa perspectiva nesse jogo entre luz e sombra. Se apenas houvesse luz, como falamos agora há pouco, não poderíamos fazer uma diferenciação. Talvez nem existisse o próprio conceito de luz. Então, percebemos que essa interação entre os opostos, ela não precisa e não deve ser colocada em termos de uma guerra, de uma tensão, de algo beligerante. A sombra não deve ser considerado algo mal e a luz algo bom, mas sim a interação entre a luz e a sombra como uma espécie de casamento, uma espécie de convivência e fusão que gera algo maior e necessariamente benéfico. Um exemplo talvez mais fundamental
é a ideia de sabedoria e ignorância. Se lembrarmos lá do famoso filósofo Sócrates, assim como Platão, lembrando que Sócrates foi o mestre justamente de Platão, Sócrates não nos deixou os seus escritos, não escreveu nada, enquanto Platão registrou justamente não apenas os pensamentos do mestre, como os seus próprios pensamentos. Mas justamente nos diálogos platônicos, onde Sócrates é descrito e fala, há estes momentos fundamentais onde Sócrates se descobre ignorante, se percebe justamente uma pessoa que não sabe algo ou não sabe muitas coisas. Nesse contexto da filosofia platônica e socrática, sabemos que eles consideravam que a sabedoria plena só poderia ocorrer num plano de existência divino e que para o ser humano, vivendo aqui no nosso mundo, sempre haveria uma espécie de conhecimento limitado. Da seguinte forma, nós podemos hoje ler um livro e nos tornarmos um pouco mais sábios. Mas este conhecimento que adquirimos não é todo o conhecimento, é apenas uma parte. Amanhã vamos amadurecer e talvez possamos ler um outro livro que amplie ainda mais os nossos conhecimentos, ou talvez possamos ter uma experiência que nos faça reavaliar todo o nosso conhecimento até o momento. Assim por diante. Então, justamente a questão do Sócrates é que este perceber-se ignorante o leva à perspectiva de que ele deve buscar essa sabedoria. A filosofia, propriamente, significa um amor pela sabedoria e não propriamente um estado pleno de sabedoria. Portanto, anelo a essa sabedoria, um gostar e um ter essa sede de conhecimento que nos impulsiona na direção da sabedoria, mas sempre com uma perspectiva de humildade em relação ao conhecimento, compreendendo as nossas limitações, sejam através das nossas faculdades dos sentidos, seja através das nossas faculdades intelectuais. Esta humildade é essencial e esta percepção da própria ignorância mais essencial ainda. O que seria de uma pessoa que não se percebesse ignorante e estaria então estacionada naquilo que sabe até aquele momento? Essa pessoa se manteria numa espécie de linha de pensamento monótona, sempre a mesma. Entretanto, quando temos a capacidade de perceber que sabemos apenas uma parte do conhecimento, vamos querer sempre explorar mais, ou então admitir que devemos ouvir outras pessoas, viver outras situações, nos corresponder com outras religiões e doutrinas para assimilarmos tudo aquilo que é diferente de nós mesmos. Assim, podemos perceber que a ignorância não é propriamente o mal. O perceber-se ignorante é propriamente, então, o começo da sabedoria. E aí há uma profunda relação, ou uma espécie de movimentação, um encontro entre sabedoria e ignorância. Nesse ponto, vamos agora ler um pequeno trecho do nosso querido Eliphas Levi, que é um dos mestres considerados dentro do contexto do Tattva Nirmanakaya e do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Esse pequeno trecho é um parágrafo do livro Dogma e Ritual da Alta Magia, que está aqui comigo, né, belamente encadernado. Para as pessoas que não conhecem o Eliphas e não conhecem justamente o livro Dogma e Ritual da Alta Magia, não se assustem naturalmente com o título. Quando ele fala alta magia, ele quer dizer uma magia de caráter divino. Por isso, este alta.
E quando ele fala dogma e ritual, ele quer dizer justamente teoria e prática, princípios imaginados e, de outro lado, esses princípios colocados na realização da vida cotidiana. O parágrafo que eu vou ler é exatamente da parte do ritual, da parte que fala sobre a prática. No capítulo 2, intitulado O Equilíbrio Mágico. Vamos ver este belo parágrafo que traz uma perspectiva bastante poética para a nossa reflexão. Deus ama o vácuo que fez para encher. A ciência ama a ignorância que alumia. A força ama a fraqueza que sustenta. O bem ama o mal aparente que o glorifica. O dia é apaixonado pela noite e a persegue sem cessar, girando ao redor do mundo. O amor é, ao mesmo tempo, uma sede e uma plenitude que tem necessidade de expansão. Aquele que dá, recebe, e aquele que recebe, dá. O movimento é uma troca perpétua. Podemos ver que o Elifas está exatamente falando dentro do contexto o qual escolhemos hoje para falar. Uma outra frase que está numa outra parte desse brilhante livro nos diz o seguinte: a harmonia resulta da analogia dos contrários. Isso nos dá uma chave de pensamento para justamente interpretar esse mesmo texto que acabamos de ler, ou este parágrafo que acabamos de ler, onde vai se percebendo essa interação, essa relação que ocorre entre os opostos. E justamente nessa relação se percebe a possibilidade de um equilíbrio. Se pegarmos na natureza que há à nossa volta o exemplo do Sol e da Lua, vamos perceber que o Sol é pura irradiação, uma vitalidade tremenda que dá vida ao nosso próprio planeta. Do outro lado, a Lua é um corpo celeste que não possui luz própria, não irradia nada propriamente por si mesma. E é um corpo aparentemente inerte, morto, move-se segundo outras forças e não segundo a própria força. Ou realiza segundo outras forças, como o próprio Sol. Entretanto, esse corpo aparentemente inerte e que não produz a famosa luz própria, é capaz de, durante a noite, iluminar, justamente fazendo o reflexo do Sol. É claro que isso ocorre em algumas fases da Lua. Quando há a Lua nova, isso não ocorre, pois a Lua está oculta. Mas na maior parte do tempo, há uma parte da Lua ali brilhando com a luz do Sol durante a noite, o que o Sol não poderia fazer por si mesmo. Esse é o ponto da reflexão. O oposto ou o complementar pode fazer algo que nós não podemos fazer e nos justamente completa por causa disso. Podemos pensar também o dia e a noite, e a sucessão do dia e da noite, e de como essas noções são complementares para o ser humano, especificamente. Durante o dia, nós fazemos uma série de ações, pelo menos normalmente, e à noite dormimos para repousar e acordarmos num próximo dia reestabelecidos. Assim, há infinitas possibilidades de reflexão, mais profundas, mais significativas, menos significativas, mas todas nos levando a um jogo de interação. Devemos então pensar que este equilíbrio, que é realmente um dos alvos centrais aqui da nossa reflexão,
é o cerne da questão, é o que traz propriamente uma noção de paz, e não propriamente um momento onde estamos parados. Vamos pegar um outro ângulo para avaliarmos a questão. Também através do Elifas, há a menção ao contexto bíblico, onde Salomão nomeia as famosas duas colunas do Templo de Salomão, chamadas Jaquim e Boas. Elifas Levi as interpreta justamente como Jaquim, a ativa, a coluna que fala da atividade, que irradia algo, enquanto Boas seria a coluna passiva, que não irradia, mas recebe e reflete, como o Sol e a Lua, que geralmente são encaixados nesse simbolismo das duas colunas do templo. Mas, ou justamente dentro desse contexto, podemos compreender que não devemos nos apegar nem a uma coluna, nem a outra, que justamente fazem parte de um contexto maior, de um todo. Aliás, as colunas são, na verdade, algo como a moldura de um portal que nos leva, aí sim, a uma espiritualidade maior. Nos cabe, então, passar entre as colunas. O que seria, aliás, não seria nem um pouco lógico se nós víssemos as duas colunas. Vejam bem, entendo, claro, que as duas colunas são simbólicas, mas imaginando que nós víssemos as duas colunas e fôssemos na direção de uma e ficássemos ali parados, agarrados a uma coluna, isso certamente não faria sentido algum. O único sentido seria nós justamente atravessarmos ou andarmos entre as duas colunas que formam justamente esse portal, que formam efetivamente esta entrada para uma espiritualidade efetiva e profunda. Essa chave, portanto, essa compreensão, esse algo que nos permite nos aproximarmos da espiritualidade, é propriamente o equilíbrio. O equilíbrio que surge de uma composição entre os diferentes. Dentro de cada um de nós, podemos, aliás, não poderíamos deixar de falar desse par de opostos como pensamento e emoção. Mesmo que não saibamos, e muitas vezes realmente não sabemos, definir com profundidade o que é o pensamento, o que é a emoção, isso realmente não importa, porque de um ponto de vista prático, nós sabemos bem o que significa pensamento e o que significa emoção, e que muitas vezes estão em contraposição. Se compreendermos o pensamento como algo que delineia uma ideia por si só, sem o combustível que é a intensidade da emoção, não chegaria à realização, se permanecer apenas enquanto um esquema desenhado ali na mente. Não sai do lugar. Por outro lado, uma emoção, entendida como um impulso vital que energiza as coisas, mas esse impulso sem um direcionamento certo, sem um projeto específico, também não chegará a realizar absolutamente nada. Apenas quando o pensamento e a emoção se associam, ou melhor dizendo, efetivamente se casam e se transformam em algo maior, é que algo como um trabalho mais profundo ocorrerá, ou uma realização verdadeira na vida do ser humano chegará a se manifestar. Este é, portanto, o ponto da reflexão quando pensamos um indivíduo e o seu mundo interno. É claro que dentro de uma pessoa existirão uma infinidade de tipos de pensamento e emoções a serem equilibrados, talvez algumas coisas em excesso, algumas coisas em falta, e precisemos então fazer aquele ajuste fino para que tudo entre numa cooperação realmente.
Jamais, então, devemos cair na armadilha que o equilíbrio ou o ponto intermediário entre essas colunas simbólicas da polarização na qual um ser humano possa estar inserido, seja um ponto de repouso, um ponto onde as coisas estarão estagnadas ou paradas, mas sim que esse equilíbrio significa uma interação contínua e harmônica, um movimento que transcorre de forma natural e construtiva. Portanto, a ideia de paz profunda que queremos construir, que queremos propor, é exatamente no sentido de um movimento contínuo, de um acordo realmente bem feito, bem estabelecido entre as oposições, as várias oposições realmente da vida. É claro que vamos colocar agora uma outra forma de oposição, que pensa justamente o ser humano de um lado e o divino de outro. Essa dualidade que permeia o raciocínio de uma infinidade de filósofos, espiritualistas, ocultistas de todas as épocas, é realmente fundamental para a compreensão do ser humano. E aqui então podemos falar de uma interação e de um casamento num sentido ainda maior. De um lado, então, vamos colocar as várias oposições que devem ser resolvidas num nível humano ou dentro do universo que compõe a nossa vivência cotidiana. De outro, vamos colocar essa interação num sentido diferenciado entre o humano e o divino. Só podemos realmente resolver ou melhorar a nossa alma se melhorarmos cada uma das tensões que possam existir dentro dessa mesma alma. E essas tensões existem em função dessas polarizações não resolvidas, de vários tipos, é claro. Então, se nós quisermos realmente relacionar a nossa alma, a nossa parte humana com a divindade, precisamos criar um contexto apropriado. Quando se fala, por exemplo, do Santo Graal nas lendas do Rei Arthur, não se trata efetivamente do cálice da Santa Ceia, trata-se de uma figuração, de um receptáculo apropriado, puro, perfeito, para que a divindade habite. E como figuração nessas histórias, quando o cálice aparece, aliás, em uma das melhores versões, ou naquela que eu acredito ser a melhor versão, dentro desse contexto das lendas do Rei Arthur, o famoso Parzival do Wolfram von Eschenbach. O Santo Graal não é uma taça, é uma pedra, e uma pedra que atrai justamente a divindade, produzindo todos os benefícios imagináveis. É muito interessante que o Wolfram tenha justamente feito do Santo Graal uma pedra, pois isso nos aproxima fortemente do contexto da alquimia, na qual justamente fala-se da famosa pedra filosofal. Mas esse é um outro assunto que poderemos tratar em uma outra palestra, quem sabe. Voltando então, o Santo Graal figura como essa ideia de um receptáculo apropriado que, portanto, atrai essa presença divina. Nesse contexto, precisamos entender que a nossa alma pode se tornar esse Santo Graal, pode se tornar esse templo sagrado, mas para isso precisamos fazer um esforço que se traduz como o próprio caminho espiritual. Podemos pensar mesmo que todo o caminho espiritual, todos os ensinamentos que nos são dados, todas as práticas, visam uma preparação para que em algum momento venhamos a ter esse casamento profundo entre a parte humana e a parte divina. Geralmente chamamos a parte humana de alma e a parte divina de espírito,
mas não devemos nos ater às palavras, mas ao significado. Portanto, é a relação entre o humano e o divino o ponto essencial. Mas então, justamente, se nos prepararmos adequadamente, e é por isso que fizemos toda essa reflexão anterior, pensando essas polarizações, as tensões entre essas polarizações e as possíveis harmonizações, o equilíbrio que vem do acordo entre os extremos, né? Lembremos lá do nada em demasia que citamos dos antigos gregos. E podemos interpretar esse nada em demasia aqui como não vamos nos agarrar nem a uma coluna, nem a outra coluna, nem a um polo, nem ao outro. Não vamos nos agarrar nem na luz, nem na sombra, nem na sabedoria e nem na ignorância, pois compreendemos que é a relação luz e sombra que traz o benefício, é a relação sabedoria e ignorância que traz o benefício, que traz justamente o equilíbrio. Portanto, ao equilibrarmos as várias tensões que possam existir dentro de nós, preparamos nossa alma para realizar esse casamento com o divino, essa comunhão com o divino. E aí sim, na resolução entre humano e divino, ou da resolução entre humano e divino, é que nascerá a paz profunda, efetivamente. A paz profunda é certamente uma experiência real. Eu vivi essa experiência e vivo, eventualmente, assim como certamente outras pessoas, milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas tenham vivido e vivam também essa mesma experiência. Pessoas que certamente se preocuparam com esse casamento entre o humano e o divino e que fizeram todo um trabalho de preparação. Às vezes não estamos tão bem e não conseguimos atingir um estado tão profundo de realização. Em outros momentos nos preparamos melhor e atingimos uma realização desse tipo realmente extraordinária, onde sentimos propriamente a graça divina, a felicidade plena. Aqui não se trata de convencer a pessoa, convencer quem quer que seja da existência desse fenômeno, mas de propor justamente que a pessoa teste por si mesma e venha a verificar se ela chegará de fato a encontrar essa paz profunda ou não. Entretanto, se de um ponto de vista comum, ao resolver as tensões entre os opostos convencionais da vida, chegamos a um equilíbrio e, portanto, a um certo estado de paz, não seria propriamente racional dizer que, ao entrarmos em harmonia entre o humano e o divino, ao realizarmos esse casamento ou esse equilíbrio entre o humano e o divino, chegaríamos a uma forma de paz muito mais profunda, muito mais significativa? É claro que muito mais poderia ser dito sobre esse tema, apenas fizemos uma breve exposição, procurando trazer uma reflexão para cada um. Como chegamos a dizer, inúmeros filósofos e pensadores pensaram essa questão da dualidade dos contrários. Dentro do ocultismo, certamente, Eliphas Levi tem um destaque, mas podemos mencionar o famoso escritor Burlington, do famoso romance Zanoni, que nas suas várias obras se interessa profundamente sobre a dualidade dos contrários. O filósofo Giordano Bruno, também ao escrever, muitas vezes nos traz esse jogo entre os contrários, e assim por diante. Há uma infinidade de livros que podemos ler, trazendo benefícios maravilhosos, estudos, debates, sobretudo também experimentos individuais, onde cada pessoa poderá explorar melhor o assunto. Então, nesse momento, agradeço a todos os que acompanharam essa palestra até aqui e, naturalmente, muito obrigado.